Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça, a paz e as misericórdias de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. 1 João 2, de 12 a 14. Diz assim o texto: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, muitos sociólogos contemporâneos têm se interessado em estudar as diferentes gerações de pessoas que ocupam o nosso país, ocupam algumas funções no trabalho, algumas posições políticas, alguns locais na sociedade. E esses sociólogos, eles então, estudando as diferentes gerações, com as diferentes faixas etárias, as diferentes influências que eles tiveram, dividiram a sociedade em alguns grupos significativos. Nós temos grupos que devem ser citados por nós, porque de fato são grupos que compõem até mesmo a nossa igreja, são grupos que compõem a nossa sociedade, o nosso dia a dia. Temos, por exemplo, um grupo classificado pelos sociólogos como Baby Boomers, aqueles que nasceram entre 1940 e 1960. Essas pessoas, elas nasceram ou durante ou após a Segunda Guerra Mundial, e elas foram testemunhas de fatos históricos significativos. Por exemplo, em 1957, algumas dessas pessoas viram a notícia de um lançamento de um satélite russo que colocou na órbita do planeta Terra o primeiro ser vivo, uma cadela chamada Laika. Deve ter sido interessante, de ser testemunha, em primeira mão dessa notícia que nos chama a atenção. Essas pessoas, elas têm uma característica importante porque elas foram criadas num sistema familiar muito rígido, com regras muito bem estabelecidas. E elas carregam para a sua vida diária algumas características como lealdade, compromisso, valorização do trabalho, valorização da ascensão social. Depois dessa geração vem então, segundo os sociólogos, a geração que é chamada de geração X, aqueles que nasceram entre 1960 e 1980. Provavelmente esses lembram muito bem do ano de 1970, onde o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela terceira vez. Deve ter sido interessante também ver o Pelé jogando, coisa que a nossa geração só consegue ver em vídeos, em reportagens antigas, mas deve ter sido um privilégio, se lidar com essa situação. Ou até para aqueles fãs de corrida, lembram de 1972, 1973, anos em que o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi ganhou por 2 vezes consecutivas a Fórmula 1. Deve ter sido algo significativo também. Mas essas pessoas, elas valorizam o trabalho também, só que de uma forma diferente da geração anterior. Elas valorizam o trabalho muito focado na estabilidade financeira. São muito ligados, como eles foram testemunhas de ações revolucionárias na sociedade, eles se agarraram muito na estabilidade como uma maneira de manter uma garantia daquilo que eles haviam conquistado na vida.
Eles apresentam características independentes, empreendedoras. Ainda existe a geração Y, aqueles que nasceram entre 1980 e os anos 2000. Essa geração, com certeza, se lembra do ano de 1995, ano em que foi clonado o primeiro ser vivo da história, a ovelha Dolly, né, que todo mundo hoje vê nos livros de história. Eu me lembro muito bem dessa notícia. É uma geração também marcada muito pelo entretenimento. Alguns desenhos animados ficam sempre na memória, como o He-Man, né? Ou Caverna do Dragão, que foi um desenho assim que não tinha o último episódio, e todo mundo elaborou as suas teorias da conspiração para saber o que tinha acontecido no último episódio do desenho. Essa geração, por exemplo, consegue falar de cor o nome científico mais conhecido dentro do grupo dos dinossauros, que é o Tiranossauro Rex, por conta do sucesso que foi o filme Parque dos Dinossauros. É uma geração muito marcada por essa questão do entretenimento. E os especialistas já estudam ainda a próxima geração, que é a geração Z, que é a geração dos adolescentes da nossa igreja. E aí, às vezes eu fico me perguntando o que eles se lembrarão no futuro, né? Quais serão as lembranças, quais serão as características deles no mercado de trabalho? Ou então, quais serão as brincadeiras que eles vão se lembrar? Né? Quais serão as amizades que eles vão carregar durante toda a vida? E a gente nós fazemos algumas expectativas sobre as próximas gerações. Mas talvez a expectativa que nós mais façamos quanto às gerações é a expectativa do amadurecimento. Todos nós queremos que as próximas gerações amadureçam, que olhem para o passado, que aprendam com seus erros. Mas por mais que o mundo defina a maturidade como uma forma com que você lida com os seus ganhos financeiros, ou a forma com que você administra conflitos, na verdade, nós nos deparamos com a realidade de que a maturidade é uma característica que só pode vir das mãos de Deus. A maturidade não vem com a idade, naturalmente. Vocês provavelmente já conheceram adultos imaturos, pessoas que têm idade avançada e mesmo assim se comportam como crianças em determinados momentos da vida. A maturidade, ela é uma característica entregue exclusivamente por Deus, que ela ultrapassa as gerações. Às vezes nós nos concentramos muito no conflito de gerações, né? Nós nos preocupamos muito com a geração que está vindo depois de nós, né? E dizem, né, os estudiosos, que um sinal de que se está envelhecendo é olhar para a geração que está surgindo e dizer: a minha época era muito melhor. Isso é uma característica do envelhecimento, é natural nós fazermos essa comparação. Mas, de fato, a maturidade, ela é uma característica dada exclusivamente por Deus. Deus administra a maturidade ao seu povo como uma mãe administra o alimento ao seu filho. A mãe começa ali, logo depois que o bebê sai do ventre, entrega o peito à criança numa tentativa de alimentá-la. E à medida que ela vai se desenvolvendo, à medida que as circunstâncias da sua biologia vão mudando, a mãe vai inserindo, de pouquinho em pouquinho, alimentos sólidos. E esses alimentos, então, vão deixar a criança forte, saudável, crescendo vigorosa. É o que diz o texto de Hebreus, capítulo 5, de versículos de 11 a 14. A maturidade de Deus, a maturidade espiritual, ela é administrada pelo próprio Deus. Ela não é um processo natural. No decorrer da história da igreja, no decorrer da narrativa bíblica, nós vamos ver momentos em que Deus exige que a maturidade do crente fique aflorada. É necessário que essa maturidade ela venha à tona para que o crente tenha a capacidade de lidar com os desafios que estão diante dele. E talvez um dos momentos da história da igreja em que a maturidade foi requerida de maneira muito significativa foi o período em que o apóstolo João escreveu essa carta.
Na época em que João escreveu essa carta, havia uma heresia tomando conta do pensamento da igreja, uma heresia gnóstica que afirmava que Jesus ele não tinha vindo em carne, mas ele tinha vindo apenas como um espírito. E isso começou a causar confusão na mente daqueles crentes que receberam a carta de João. Porque se Jesus era só um espírito, ou se o espírito é bom e a carne é má, como eles afirmavam, alguns erros vão surgir naturalmente na vida. Porque se eu vejo Jesus só como um espírito, como que ele pode ter morrido e ressuscitado? Como que pode ter acontecido esse fato que foi cabal para determinar a salvação? Ou então, se eu faço uma diferenciação entre um espírito bom e uma carne ruim, eu poderia viver de forma libertina e as minhas atitudes não influenciariam no meu espírito? Então essas dúvidas tomaram de conta de muitos crentes na igreja, na época de João. E João escreve essa carta numa tentativa de fazer com que a maturidade dos cristãos daquela época viesse à tona, para que eles pudessem lidar com essas ameaças à igreja, para que eles pudessem responder essas heresias à altura. Então ele argumenta várias vezes aqui, colocando em comparação a doutrina herética desses falsos mestres diante do Evangelho. E tendo a certeza que quando comparada essa heresia ao Evangelho, não restaria sombra de dúvida sobre o que seria a verdade. Mas João é um apóstolo que é muito pastoral. E entre um argumento e outro, na tentativa de destruir essa heresia, ele dá uma pausa. Uma pausa que ele utiliza para animar a igreja. Uma pausa que faz com que seja trazida à memória a maturidade que Cristo já havia realizado na mente daquelas pessoas e nos seus corações. Então ele traz à memória algumas lembranças que faria com que esses crentes eles não desanimassem no decorrer da sua caminhada. E esse texto que nós lemos aqui, dos versículos de 12 a 14, é uma dessas pausas que o apóstolo João faz. Ele de fato faz uma pausa para tratar justamente sobre esse assunto, a maturidade. E tratando sobre a maturidade espiritual, João ele utiliza 3 termos básicos. Ele utiliza o termo filhinhos, pais e jovens. Há muita discussão sobre esses termos, porque alguns teólogos acreditam que aqui se trata de... João está falando das faixas etárias da igreja. Só que se nós analisarmos bem, não pode ser possível que João esteja falando de faixas etárias. Porque as bênçãos administradas aos filhos, elas pertencem a todos os crentes. Todas as bênçãos aqui que João fala, se refere aos filhos, aos pais e aos jovens, elas são administradas a todos os crentes de Jesus Cristo. Então, nós podemos concluir aqui, que o apóstolo João está se utilizando desses 3 termos, filhinhos, pais e jovens, para descrever uma maturidade espiritual na vida daqueles crentes. Não importava a idade dos leitores dessa carta. Isso era irrelevante, porque de acordo com a luz do Evangelho, você só tem 3 níveis de maturidade espiritual. Ou você é filho, ou você é jovem, ou você é pai. E isso independe da sua idade. E eu gostaria de explorar essa noite, irmãos, esses 3 graus de espiritualidade que o apóstolo João se dirige aos seus leitores. A primeira característica que nós vemos aqui, que está no verso 12 e no verso 14, na primeira parte do versículo, é o termo filhinhos. E João ele repete várias vezes os termos, numa tentativa de fazer com que essa pausa no meio da epístola seja algo poético, seja algo interessante de ser lido, para aqueles irmãos literalmente descansassem, para que aqueles irmãos literalmente descansassem naquele texto. E ele repete o termo filhinhos no versículo 12 e no versículo 14.
E quando João utiliza esse termo aqui no grego, ele está falando de uma relação direta entre o pai e um filho. Mas não entre um pai adulto e um filho adulto. Ele está falando de uma relação onde há um pai adulto e um filho na menor idade. Então a relação em que o apóstolo João está tentando destacar aqui é uma relação de dependência total. Quando ele se refere a seus leitores como filhinhos, ele está se referindo ao primeiro grau da maturidade cristã. Aqueles que são totalmente dependentes de outros crentes. E ele utiliza esse termo também porque muitos daqui dos leitores eram filhos do próprio apóstolo João na fé. O apóstolo João tinha pregado a eles e ele os considerava filhos na fé. Então, João ele destaca essa relação de pai e filho para descrever o primeiro grau da maturidade cristã. Mas João ele não usa somente a linguagem de filhos para descrever a relação entre ele e os leitores, mas ele usa essa linguagem de filhinhos para descrever a relação daqueles crentes com o próprio Deus. Porque quando ele usa esse termo no versículo 12, ele diz: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João ele faz questão de destacar que Deus é a causa do perdão de pecados. E é interessante ele falar sobre esse primeiro grau da maturidade cristã, porque se nós nos lembrarmos do dia em que Jesus nos chamou, no dia que a palavra de Deus tocou o nosso coração, nós nos lembraremos dessa relação entre um pai e um filho. É um sentimento de gratidão tremenda pelo perdão dos pecados. Aquilo toma conta dos nossos corações de tal maneira que as lágrimas vêm à tona. Você fica se questionando como é possível um ser tão santo, tão perfeito quanto Deus, ter administrado o perdão dos pecados a uma criatura tão suja, tão imunda, tão pecadora como eu. Então, João está trazendo à tona a relação entre Deus e o seu povo, mas daqueles ainda que estão naquela primeira fase da maturidade cristã, aquela fase em que eu me lembro muito bem dos momentos em que eu ficava me questionando se eu podia pedir alguma coisa para Deus nas minhas orações, se as minhas orações elas não deveriam ser somente orações de agradecimento, porque como é que Deus, administrando a salvação em minha vida, eu poderia ainda pedir alguma coisa para Ele? Esses são tipos de pensamento que somente aqueles que são novos na fé têm. Aqueles que não têm a maturidade suficiente, mas ainda assim estão gratos a Deus pelo perdão dos seus pecados. Então, o apóstolo João ele está falando justamente desse grupo de pessoas. Mas essa dependência de um filho para com seu pai não é utilizada aqui por João como se fosse uma muleta. A dependência de Deus não é uma desculpa para que nós fiquemos na nossa inércia, para que nós não façamos nada na nossa vida e somente esperemos o sustento de Deus nas nossas ações. Não é isso que o apóstolo João está dizendo. Ele está dizendo aqui que aqueles que são novos na fé, aqueles que têm uma maturidade recente na fé, eles experimentam um sentimento de gratidão profunda, por mais que eles não tenham uma profundidade na palavra de Deus. Eles experimentam o sentimento de gratidão. Um pastor um dia, numa das minhas aulas, me contou uma história de que ele estava orientando um jovem da igreja dele que estava com dificuldade para abandonar determinado pecado. Aquele pecado ele estava incomodando a vida daquele jovem, de tal maneira que ele se viu na obrigação de pedir ajuda para alguém. E então ele pediu ajuda para o pastor. E depois de muitas sessões ali de aconselhamento, muitos encontros, muita leitura da Bíblia e muita oração, aquele jovem finalmente conseguiu abandonar aquele pecado.
E ele ficou muito feliz, porque o pastor tinha sido um meio de graça na vida dele, tinha sido a pessoa pelo qual Deus escolheu para administrar aquela mortificação do pecado em seu coração. Só que a gratidão daquele jovem rapidamente começou a ser corrompida pelo seu coração vacilante. De repente, aquele jovem, todo o pecado que cometia, ligava para o pastor. E isso se repetiu durante 1, 2, 3, 4 semanas, até que o pastor, incomodado com aquela relação, foi enfático ao falar com aquele jovem no telefone. O pastor disse claramente: eu não sou o seu Messias. A dependência de Deus tem que ser o foco da vida cristã. E se nós nos concentrarmos muito na dependência daqueles que nos orientam espiritualmente, nós então correremos o risco de tratarmos aqueles conselheiros como as nossas muletas espirituais. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Da mesma forma que nós não podemos ser escravos do pecado, nós também não devemos ser escravos de conselhos o tempo todo. A Bíblia nos ensina a ter uma autonomia na fé. Ela nos ensina a ter um livre acesso a Cristo nas orações. Ela nos ensina a ler a palavra de Deus diariamente. Mas, irmãos, não me entendam mal, a intenção aqui não é dizer que se você pede conselhos para uma pessoa, você está pecando, não é isso. Mas quando você busca uma autonomia na fé, os conselhos que você pedir serão nas situações corretas. Você não tem a necessidade de pedir conselhos todas as vezes. Mas se você busca uma autonomia na fé, todas as vezes que você pedir conselho, esses conselhos, eles serão estrategicamente feitos. Quando o apóstolo João se refere aos filhinhos aqui na fé, ele se refere a esse grupo de pessoas que tem uma profunda gratidão para com Deus. Eles conhecem o Pai, é o que diz o versículo 14, que talvez seja a primeira relação que um cristão tem para com Deus. Ele trata Deus como seu Pai, aquele que sustenta, aquele que orienta, aquele que conduz nos caminhos de Deus, conduz nos caminhos de vida eterna. Agora, há um segundo grau na maturidade cristã, colocada também aqui pelo apóstolo João, na segunda parte do versículo 13 e na segunda parte do versículo 14, ele usa o termo jovens. Nesse segundo grau de maturidade cristã, nós observamos que o jovem espiritual, ele já passou da fase de apenas se deleitar no perdão de Deus. Ele não só se deleita no perdão, mas ele também conhece qual é o seu inimigo. Ele conhece de fato quem é o inimigo das suas almas. Por 2 vezes, o apóstolo João repete o mesmo termo: jovens, tendes vencido o maligno. E aqui, quando o apóstolo João ele se refere ao maligno, ele não se refere àquela figura folclórica do diabo com chifre e um rabo e um tridente daquela cor avermelhada. Não é isso que ele está falando. Quando ele diz que esses jovens espirituais conhecem o maligno, ele se refere ao maligno que se materializou através das pregações heréticas que eles estavam ouvindo. Quando ele fala aos jovens aqui, ele fala aos jovens espirituais que, ao escutarem as heresias gnósticas, claramente identificaram do que se tratava. Claramente viram que aqueles homens estavam tentando deturpar o Evangelho. Então, quando o apóstolo João usa esse termo, de que os jovens têm vencido o maligno, ele está se referindo àquele cristão que ele é grato a Deus pelo perdão de seus pecados,
mas ele sabe que ele está numa batalha constante na sua vida espiritual, e por isso ele não pode descansar. O apóstolo João, ele invoca aqui o vigor da juventude espiritual, o vigor daqueles que estão se concentrando na batalha da fé, o vigor daqueles que têm a certeza da vitória. E aqui é interessante que, quando o apóstolo João usa o verbo vencer aqui, no grego, nós temos a ideia de um verbo em que a ação da vitória foi executada no passado, mas os efeitos dessa vitória são sentidos no presente. O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: quando ele usa o termo tendes vencido o maligno, ele não está falando que a capacidade daqueles irmãos venceram o maligno. Ele não está falando que a firmeza daqueles irmãos venceram o maligno. Mas ele está falando que a vitória ao maligno foi consumada na cruz de Cristo. E em cima dessa vitória, aqueles jovens espirituais descansam. É claro que dentro da jornada espiritual, das lutas em que nós enfrentamos na vida, independente se estamos no estágio de filhinhos, na nossa maturidade espiritual, ou no estágio de jovens, essas lutas elas nos amedrontam, elas nos deixam marcas. Por mais que nós tenhamos consciência de que Cristo venceu na cruz do Calvário, às vezes os inimigos da nossa alma, eles vêm com tanta força em nossa direção que nós temos a impressão que nós não vamos vencer. Mas o apóstolo João, ele está dizendo que apesar dessas circunstâncias, apesar dessas dificuldades, esses irmãos eles têm vencido o maligno, porque eles confiam no sacrifício de Cristo, aquele que é vencedor, aquele que venceu, que vence e que vencerá para toda a eternidade. É interessante quando se fala dessa dependência de Cristo nas vitórias e nas dificuldades que nós encaramos. Eu me lembro de uma história muito interessante sobre o rito de passagem dos índios Cherokee, que são índios ali na região ao norte da América. Segundo a cultura desses indígenas, quando uma criança está passando para a fase adulta, o pai ele leva o filho para um ambiente, uma montanha que fica no meio da natureza, no meio do nada. E ao entardecer, ele chega a esse local, coloca uma venda nos olhos do filho e diz ao filho, ele fala que ele deve passar a noite toda naquele local ao relento, e no decorrer daquela noite, ele não pode pedir por ajuda, em nenhum momento ele não pode gritar, ele não pode pedir socorro. E ao colocar a venda naquele jovem, então, no passar da noite ele ouve o barulho dos coiotes, insetos batendo na sua pele, o frio chegando, situações que já nos deixariam amedrontados se os nossos olhos estivessem abertos. Imagine para aquele jovem que se encontra vendado. E ao passar a noite toda no relento, com aquelas situações, se ele sobreviver e se ele tiver coragem para tanto, ao amanhecer ele pode abrir as vendas. Mas o interessante é que quando ele abre a venda, ele vê que o pai não havia deixado o local. Ele estava ali do lado dele, a noite toda, expulsando alguns insetos, deixando alguns animais selvagens distantes. Ele estava ali, sustentando o seu filho. Em meio às lutas da nossa vida espiritual, nós temos a sensação de que estamos sozinhos. Mas nós devemos ter a certeza de que Cristo está conosco, porque Ele foi o vitorioso. Ele foi aquele que
sustentou através da sua obra a salvação, aquele que comprou por um alto preço o perdão dos nossos pecados, aquele perdão que o Filho na fé é extremamente grato. Foi Cristo que comprou esse perdão. E é interessante porque aqui o apóstolo João, ele deixa claro que à medida que a sua espiritualidade vai se desenvolvendo, você agora consegue ir além da gratidão e ir para a luta, porque você conhece melhor a Deus. E você conhece melhor a Deus através da palavra do próprio Deus. Quando no versículo 14, na segunda parte, ele diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. É a palavra de Deus que nos dá a consciência de quem Jesus é e qual é a sua obra. E se a palavra de Deus é inerrante, então nós temos força para vencer as dificuldades da vida. A palavra de Deus é o crivo para se avaliar a maturidade espiritual. É o que diz o Salmo 119, versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus é a maneira pela qual nós vamos sanar as pequenas dúvidas que surgem à medida que a nossa vida espiritual vai avançando. Pequenas dúvidas, pequenos questionamentos como: o que eu devo fazer para ser salvo? Ou então, qual é o fim principal do homem? Por que o homem está nesse mundo? Interessante que a palavra de Deus, ela vai esclarecendo essas dúvidas, essas pequenas perguntas. E à medida que ela vai esclarecendo, novas perguntas mais elaboradas surgem. E ela também nos esclarece. Perguntas mais elaboradas como: qual é o maior mandamento da lei? Ou perguntas ainda que nos deixam boquiabertos diante da magnitude de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É a palavra de Deus que esclarece as dúvidas da nossa alma. A palavra de Deus permanecendo em nós, nos dá a garantia de que estamos progredindo na fé. Estamos elevando a nossa maturidade espiritual. Mas irmãos, o último e terceiro grau trabalhado pelo apóstolo João aqui é o grau de pais. Por duas vezes o apóstolo João repete a mesma afirmativa a esses pais espirituais: conheceis aquele que é desde o princípio. Isso nos fala muito sobre a nossa vida com Deus. Aquele Deus que é Pai, que nós conhecemos no momento da nossa conversão, através da gratidão dos nossos pecados. Aquele Deus que nos mostra que devemos perseverar na jornada da fé, com a força suficiente para resistirmos aos ataques externos, porque Cristo já venceu na cruz. O pai espiritual aqui para João é aquela pessoa que já usou muito do vigor da juventude espiritual. Ele carrega cicatrizes no corpo, ele carrega algumas marcas de batalhas contra o inimigo. Mas essas cicatrizes não são coisas necessariamente ruins. Junto com as cicatrizes vem a experiência, vem a oportunidade de não nos ferirmos com o mesmo ataque do inimigo, porque acumulamos uma experiência diante de Deus, uma experiência espiritual. Agora, os pais espirituais não conhecem somente a Deus como Pai, mas eles conhecem aquele que é desde o princípio.
E ao conhecerem Jesus Cristo, eles então têm a consciência clara de que agora sim, eles têm a oportunidade de orientar aqueles que se encontram como filhos na fé, ou até aqueles que se encontram com aquela empolgação da juventude, de tentar, de maneira às vezes até afobada, combater um ataque à santidade de Deus. Os pais espirituais aqui são aqueles que são estrategistas, aqueles que se alimentam de alimento sólido, aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado, aqueles que nós, nos momentos de dificuldade, podemos recorrer e pedir ajuda, porque muitas vezes nós descobrimos da pior maneira possível que a nossa jornada cristã não é uma jornada sozinha. Nenhum cristão caminha sozinho na sua vida. O alvo aqui de todo cristão, na verdade, deveria ser esse: ser um pai espiritual. Ser aquele que passou pelos estágios da maturidade cristã e chegou a esse nível em que ele consegue contemplar o trono da glória de maneira mais próxima. Aquele que está um pouco mais próximo de Cristo na jornada cristã ao longo do desenvolvimento da sua fé. Mas é necessário que a igreja de Deus tome a consciência disso, de que o nosso alvo é um amadurecimento espiritual. Porque a nossa geração, e isso nós podemos observar, ela tende a rejeitar a maturidade em todos os seus aspectos, não só do ponto de vista espiritual. Existia um filósofo americano chamado Rushduni, que foi um homem de Deus e um homem muito crítico quanto à sociedade que ia se desenvolvendo ao redor dele. E ele fez uma coisa interessante sobre a sociedade ocidental, uma observação muito interessante. Ele diz que o sinal de uma sociedade doente é aquela sociedade que rejeita os sábios e engrandece os jovens. E ele descreve mais ou menos como era a sua juventude, dizendo que na sua época de criança, as crianças se vestiam como pequenos adultos. E não era porque somente não havia roupas infantis na época, não havia o comércio infantil de roupas na época, mas principalmente porque as crianças viam nos adultos exemplos de pessoas que elas com certeza não queriam ser quando crescer. As crianças contemplavam os adultos e viam a segurança. Eles conseguiam ver que eles queriam ser como seus pais. Mas hoje, a nossa sociedade inverteu os padrões. Hoje os adultos se vestem como crianças. Porque eles odeiam o fato de que o tempo passa e de que as pressões ao redor deles estão levando com que eles amadureçam. As pessoas da nossa sociedade, elas fogem da maturidade, porque a maturidade requer responsabilidade. A maturidade coloca a responsabilidade de orientar as futuras gerações diante de vocês. E diante dos olhos daqueles que estão amadurecendo, muitas vezes amadurecer não é um bom negócio. E é triste quando esse pensamento mundano entra na igreja. É triste quando a nossa juventude às vezes não consegue ver nas próximas gerações o que eles querem ser. Mas é triste, ainda mais eu diria,
Quando na igreja há pessoas que passam segurança às próximas gerações, mas a geração que está vindo não quer ser como aqueles sábios que estão diante deles. Então, no nosso mundo pós-moderno há uma luta constante por pessoas que não querem amadurecer e pessoas que a maturidade bate na porta, mas eles querem voltar à essência e à meninice do Evangelho, à meninice da sua vida espiritual. Nós devemos ter a consciência, irmãos, de que a maturidade, como eu falei aqui no início, ela transcende a idade. Existem vários adolescentes que são muito mais sábios do que muitos adultos. Quando eu olho para as gerações anteriores, eu me preocupo com aqueles que não querem amadurecer. Mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque quando eu vejo alguns adolescentes, eu me lembro de mim, na idade deles, e descubro que, graças a Deus, está muito melhor. Eles são mais maduros que eu naquela idade. A maturidade do Evangelho tem que ser algo a ser perseguido. Nós devemos pedir a Deus a maturidade necessária, porque Ele administra a maturidade em nossas vidas. Nós não devemos nos contentar com o fato de que no meio do povo de Deus existem pessoas que deveriam ser mestres, mas ainda assim não querem amadurecer. E nesse culto de louvor a Deus pelos nossos adolescentes, eu queria deixar essa mensagem que o apóstolo João colocou. Jovens, olhem para o futuro e se espelhem naqueles que já passaram por muito mais coisas que vocês. E adultos, aqueles mais maduros na fé, olhem para os jovens e tente orientá-los de acordo com a vontade de Deus. É necessário que isso seja um processo natural. Na vida cristã, há jovens que são verdadeiramente maduros na fé. E a maturidade desses jovens vem se estabelecendo pelas gerações mais antigas. E nós temos vários exemplos bíblicos de quando a maturidade das gerações antigas não alcançou as novas gerações, isso acabou em catástrofe. Nós temos um exemplo muito significativo de um jovem, e aí eu gostaria de encerrar com um bom exemplo, de um jovem que compreendia os mistérios de Deus, de um jovem que talvez, a partir dessa compreensão, ele tenha alcançado o grau de pai espiritual, que é o jovem Eliú, amigo de Jó, que era o mais jovem de todos os amigos. E naquela discussão ele deixou os mais velhos falarem na frente. E depois que os mais velhos falaram, então, ele tomou a palavra e se ira de maneira santa. Ele se ira contra os amigos que tinham falado a Jó anteriormente a ele, porque aqueles amigos não tinham as respostas necessárias. E por não ter as respostas necessárias, ficavam acusando a vida de Jó. Mas ao mesmo tempo, ele se ira contra o próprio Jó, porque no seu discurso, tentando entender o que estava acontecendo na sua vida, Jó, ele se posicionava de tal maneira que parecia que ele estava querendo ser mais justo do que Deus. Então Eliú toma a palavra. E eu acredito que, olhando à luz de 1 João, aquele momento, Eliú, que era jovem em relação aos outros, ele passou de um grau de espiritualidade a outro. Ele passou de um jovem que
luta contra as ameaças do maligno, a um pai espiritual sábio, que consegue aconselhar e falar as palavras corretas. Independente da nossa idade cronológica, nós devemos amadurecer em nossa espiritualidade. Nós não devemos, no entanto, entender que cada grau aqui, à medida que você vai alcançando um novo grau, você elimina o que você aprendeu com o grau de espiritualidade antigo. Ser jovem na fé não significa que você vai ser ingrato diante de Deus, mas você vai acumular a gratidão de um filho de Deus. E agora você vai lutar contra o inimigo. Ser um pai espiritual não quer dizer que você será uma pessoa arrogante e somente se posicionará ali como uma pessoa que conhece melhor a Cristo do que as outras pessoas. Não. Você carregará consigo as cicatrizes do vigor da juventude espiritual e a gratidão daqueles que são considerados filhos de Deus.